Nascimento, gerente de programas socioambientais da Associação Caatinga. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu queria começar nosso bate-papo com uma questão que é a seguinte: fala um pouco para nós a respeito da associação. Quem é, o que tem desenvolvido, esclarece um pouco e a importância desse agente de transformação nesse universo da Caatinga no restaurante. Olá, Lúcia, saúdo a você e a todos e todas que estão nos assistindo, agradeço o convite. Como você já falou, me chamo Marília Nascimento, estou representando a Associação Caatinga. E a Associação Caatinga, ela é uma instituição do terceiro setor que há 26 anos vem desenvolvendo projetos socioambientais voltados para a conservação da caatinga, que é o único bioma exclusivamente brasileiro, e para o desenvolvimento sustentável no semiárido. Então, por meio desses projetos, a gente atua tanto com a restauração e preservação do nosso bioma, como também com comunidades rurais, né, com os povos do semiárido, os povos do campo, trazendo para essas comunidades estratégias de desenvolvimento sustentável. Como que você pode conservar o ambiente que você vive e, ao mesmo tempo, se beneficiar daquele espaço, mas sem precisar destruí-lo, sem práticas depredatórias daquele ambiente. Então, a Associação Caatinga vem há 26 anos atuando nesse sentido. A nossa instituição ela foi fundada a partir de uma iniciativa de um industrial que era o dono da SC Johnson. A SC Johnson é uma empresa que produz vários produtos a partir da cera de carnaúba. E a carnaúba é uma palmeira nativa da Caatinga. Então, como uma forma de retribuição e tendo essa visão também que para você conseguir ter benefício, gerar renda, você precisa de um ambiente conservado, esse industrial destinou um fundo para a conservação da caatinga. E foi a partir desse fundo que foi criada a Associação Caatinga, e a partir de então a gente atua, né, dando seguimento, dando continuidade a essa boa prática, a essa iniciativa que foi feita por esse industrial há 26 anos atrás, dando continuidade a isso e difundindo diversos modelos de desenvolvimento sustentável para o semiárido. É significativo em termos de território. Contemplam cerca, ou talvez mais, de 9 estados brasileiros. E essa caatinga, esse universo, esse espaço, ele é estratégico e importantíssimo para o equilíbrio do clima no Brasil. Fala-se muito da Amazônia, mas a caatinga, aquele bioma, ele é importantíssimo pela sua configuração. E, nesse sentido, o que vocês da associação têm desenvolvido para equilibrar, né, para disseminar ou preservar e ter um equilíbrio maior de danos para esse bioma brasileiro? Bom, Ana, é muito interessante quando você traz na sua fala esse potencial da caatinga para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, né? Há estudos atuais que trazem diversas evidências que a caatinga pode ser um dos biomas brasileiros que mais sequestra carbono, né? Então, assim, a caatinga ela tem várias características adaptativas para que essa floresta ela possa viver, né, e gerar frutos nesse contexto do semiárido, que é um ambiente mais quente, que tem menos chuvas, né, menos precipitações, é um ambiente mais seco. E devido a isso, devido a esta condição dela e a sua capacidade adaptativa, ela tem demonstrado um grande potencial para fazer o sequestro de carbono e para mitigar esses efeitos das mudanças climáticas. Então, é muito interessante quando você traz esse potencial na sua fala, porque isso, por vezes, é algo desconhecido. E a Associação Caatinga,
por meio dos seus projetos socioambientais, ela atua para a conservação dessa floresta e para contribuir com essa mitigação, né, dos efeitos das mudanças climáticas, com a resiliência climática de comunidades, a partir de 7 linhas de atuação. Então, quais são as linhas que a Associação Caatinga atua? Ela atua na criação e gestão de unidades de conservação, que são as áreas legalmente protegidas, né? Então, a instituição ela dá todo o apoio, tanto para o poder público, quanto para proprietários de terras privadas, para transformarem essas áreas em áreas de conservação da Caatinga. Nós atuamos também com a restauração florestal, né, com a recuperação de ambientes que estão degradados. A gente precisa, além de proteger o que a gente ainda tem, a gente precisa restaurar o que já foi destruído, né? Então, por meio da linha de restauração florestal, a Associação Caatinga desenvolve projetos de recuperação de ambientes. Então, áreas, né, que já foram muito exploradas e que estão com solos ali no limiar para a improdutividade, existem técnicas, existem tecnologia e inovação para a gente recuperar esses ambientes. E a Associação Caatinga ela atua nessa linha. Nós atuamos também na linha de difusão de tecnologias de convivência com o semiárido. O que são essas tecnologias de convivência com o semiárido? São tecnologias que facilitam as comunidades a utilizarem de uma forma mais eficiente os recursos da Caatinga para que elas possam viver com prosperidade. Por exemplo, um exemplo de tecnologias é a cisterna de placas. A gente sabe que a água é um recurso escasso na Caatinga. Então, a partir do momento que você fornece uma cisterna para uma família, você está trazendo ali segurança hídrica para aquela família, acesso à água de beber, água de cozinhar. Então, em um recurso que é escasso na Caatinga, que é a água, por meio de uma tecnologia simples, de baixo custo, vai permitir àquela família a se desenvolver, né, a ter qualidade de vida e a viver com prosperidade naquele ambiente. Um outro exemplo de tecnologia social é o sistema Bioágua. O sistema Bioágua é um sistema de reuso de água. Então, a partir do momento que é instalado um sistema Bioágua na casa de uma família, ele vai filtrar toda aquela água que foi utilizada na lavagem de louça, na lavagem de roupa, e transformar aquela água em uma água apta para ir para as plantações, né? Então, é um sistema que otimiza o uso, né, da água, que é um recurso escasso na Caatinga. A gente sabe também que muitas comunidades do semiárido vivem ainda em situação de vulnerabilidade econômica. Então, assim, existem muitas famílias que não têm condição de utilizar um fogão a gás, porque o uso do gás ainda tem um preço muito elevado para muitas famílias do sertão. E acaba que, atualmente, ainda se usa muito, principalmente nas zonas rurais, né, especialmente nessas áreas, fogões a lenha. E há uma pressão de desmatamento sobre a Caatinga devido à retirada de lenha para utilizar nos fogões. Então, a Associação Caatinga atua difundindo fogões ecoeficientes, que são fogões que otimizam o uso dessa lenha. Então, eles reduzem em 70% o uso da lenha. Então, aquilo que as famílias precisavam ir na natureza, derrubar madeira para poder utilizar na lenha, esse consumo é reduzido a 70%. Né? Então, é uma estratégia de utilizar de uma forma mais eficiente, né, os recursos da Caatinga. E aí nós temos várias tecnologias. Nós temos fogões, fornos solares, né, que são fornos que utilizam a energia do sol para cozinhar, já que a energia do sol, né, a luz solar é algo muito abundante no semiárido, então por que não utilizar isso a nosso favor, esse potencial? Nós temos também tecnologias que fazem a gestão dos resíduos sólidos. Então, assim, essa é uma das linhas de atuação da Associação Caatinga, a difusão dessas tecnologias de convivência com o semiárido em comunidades rurais. Nós atuamos também com ações de educação ambiental, trazendo conhecimentos para as comunidades, para agricultores, para trabalhadores e produtores rurais, para meios corporativos e para a sociedade em geral, sobre
sobre o que é a Caatinga, qual o potencial desse ambiente. Historicamente, a Caatinga ela foi tratada como um ambiente inóspito, pobre, sem possibilidade de desenvolvimento. E hoje a gente entende que não é assim, né? Na verdade, a Caatinga ela tem características que, se a gente aprender a se relacionar com as características desse ambiente, a gente pode viver com muita prosperidade e uma qualidade de vida muito boa no semiárido, né? Então, por meio da linha de educação ambiental, a Associação Caatinga traz essa perspectiva para as pessoas. Ela ressignifica, né, o que a Caatinga realmente a importância que a Caatinga tem para a nossa sociedade. E aí, por meio dessa linha, tanto são realizadas atividades lúdicas, de sensibilização, de conscientização, como os cursos e capacitações que trazem para as pessoas as competências necessárias para conseguirem se relacionar e se beneficiar dentro desse ambiente e sem precisar destruí-lo, né? Então, essa é uma outra linha de atuação da instituição. Além disso, nós atuamos também com comunicação, entendemos que hoje os meios de comunicação, as redes sociais, os canais como o YouTube, né, Instagram, Facebook, LinkedIn, alcançam muitas pessoas, então parte também do nosso esforço se dedica a atuar nessas redes para a gente poder levar essas informações, né, tanto para as pessoas, os povos da região Nordeste, como de outras regiões e até de outros países também, né, para conhecerem esse potencial natural que a gente tem aqui. Atuamos com fomento a políticas públicas, a Associação Caatinga também atua ali lado a lado com o poder público municipal, poder público estadual e federal também para a formulação de políticas públicas voltadas para a conservação da natureza. E atuamos também com a linha de pesquisa, né? A produção de conhecimento científico, ela é fundamental para que a gente conheça o potencial do nosso bioma. Então, a Associação Caatinga também fortalece para que pesquisas científicas ocorram dentro aqui da Caatinga e tragam para as pessoas esse conhecimento necessário para que a gente consiga se desenvolver bem no nosso território. Marília, qual é o volume de comunidades e populacional em termos nessa região composta, não sei se você tem esse dado, que integra esses quase 10 estados brasileiros e que estão ali e dependem para sua sobrevivência como meio econômico desse universo da Caatinga, convivem ali. Qual é essa realidade populacional e comunitária? Você tem esse dado? Atualmente, ao menos 28 milhões de pessoas vivem, né, no contexto da Caatinga, nesse contexto delimitado pelo clima semiárido, e usufruem dos seus serviços ecossistêmicos, né? Os serviços ecossistêmicos são serviços que a natureza nos presta, apenas por ela existir, ela já está nos prestando uma série de serviços, né? E quais são esses serviços? Serviços de provisão de alimentos, né? Os alimentos que a gente consome, ele vem da natureza. A água também que a gente consome, ela vem da natureza. Então, esses serviços de provisão de alimento, de água, de regulação da qualidade do ar, de regulação da temperatura, né? Tudo isso são serviços ecossistêmicos que esse ambiente do semiárido, embora historicamente tenha sido enxergado como um ambiente pobre, mas que ele fornece todo esse sustento para pelo menos 28 milhões de pessoas, né, que é um número de habitantes atualmente da região da Caatinga. Dá para dimensionar a capacidade econômica de geração em termos de produção de carbono ali da região? Isso é possível? E aí, eu acredito que isso seja possível, Ana, por meio de pesquisas, né, por meio de inovação e tecnologia. Agora, sim, essa questão do mercado de carbono, que inclusive foi regulamentado recente aqui no Brasil, né, a gente teve a publicação da lei que regulamenta esse mercado, é algo muito novo. Então, eu acredito que a partir de agora, isso vai alavancar essas quantificações, não só na Caatinga, mas nas outras florestas brasileiras também, né? Mas é algo que precisa ainda ser estudado com mais minúcia, com mais detalhes, e é muito importante
que dentro dessa perspectiva tenha-se a percepção e a priorização da destinação de recursos, né, para o semiárido, para a região Nordeste, para a condução dessas pesquisas, para a implementação de tecnologias, né, de inovação que permitam às pessoas conhecer todo o potencial desse ambiente e utilizá-lo de forma sustentável, logicamente. Uma questão que eu não sei se cabe, mas que me incomoda no nosso bate-papo aqui inicial, eu já te coloquei isso, que é uma realidade relacionada a esse semiárido nordestino que vem se perpetuando por décadas, né? Eu mesma já vivenciei isso quando era criança lá na região. E qual é a situação dessa região em termos de evolução em relação ao saneamento das suas demandas, sejam sociais e econômicas, né? Porque o fluxo populacional provocado pelas secas ao longo da história do Brasil é imenso. Isso evoluiu? Qual é a situação e como é a sua perspectiva, falando em nome da associação, para esse contexto? Essa pergunta, assim, ela é muito interessante, Ana, porque realmente a gente percebe essa mudança, né, dentro de todo esse processo histórico acontecendo, tanto da percepção das pessoas sobre a região Nordeste, sobre esse ambiente do semiárido, o ambiente da Caatinga, e a percepção dos próprios nordestinos também, né, sobre o seu ambiente. Como a gente já vinha conversando, esse ambiente do Nordeste, da Caatinga, historicamente foi um ambiente que ele foi negligenciado durante muito tempo, de diversas perspectivas, da perspectiva de investimento, da perspectiva de políticas públicas. Então, o que todo mundo quer e o que todo mundo precisa é viver em um ambiente onde as pessoas tenham oportunidades e boas condições de vida. Então, antes, a gente percebe que ocorria muito essas migrações, esse êxodo, né, para outras regiões, porque a região Nordeste era tão desassistida, né, nesse viés de investimentos, de políticas públicas, que as pessoas elas realmente iam para outras regiões em busca, né, de melhores condições. Só que isso, né, está ainda se ressignificando, né, e tendo uma mudança de paradigma. Um exemplo que eu gosto bastante de trazer é que antes, inclusive na região Nordeste, se tratava muito as políticas públicas de desenvolvimento no viés do combate à seca, né? Então existiam planos nacionais de desenvolvimento de combate à seca. E com o passar do tempo, foi percebido que a seca ela é uma condição inerente ao semiárido. Periodicamente vão ocorrer secas. Então, não dá para você querer combater. Lógico que isso é agravado com as mudanças climáticas, que isso pode ser acentuado, mas naturalmente existem, né, períodos de seca num contexto do semiárido. E foi percebido que não dá para você querer combater algo que é natural. Então, você precisa traçar estratégias para conseguir viver naquele ambiente. E hoje, todas as políticas públicas, né, que alcançam o semiárido, elas são concebidas numa perspectiva da convivência com o semiárido. Né? Não é a gente acabar o que tem aqui e plantar coisas novas, é a gente aprender a se beneficiar das plantas, da mata que a gente tem aqui, traçar estratégias de formas mais eficientes de utilizar os recursos que a gente tem aqui. Tá, a água é um recurso que a gente tem em menor quantidade, então vamos ver como otimizar o uso disso. Mas a luz solar é um recurso que a gente tem em maior quantidade. Como que a gente consegue utilizar isso a nosso favor? Né? Então, hoje se trabalha muito nessa perspectiva da convivência com o semiárido. E a convivência com o semiárido é algo que mudou tanto a forma das pessoas de se relacionar com o meio ambiente, né, com o ambiente do semiárido, porque hoje as pessoas elas têm mais orientações não para destruir aquele ambiente e tentar fazer ali algo novo, algo parecido com florestas mais úmidas, né, como a Amazônia, como a Mata Atlântica, não, mas aprender a utilizar aquilo ali da forma que está na natureza. É,
E, assim, esse debate, né, ele tem incidido tanto no desenvolvimento das políticas públicas, como de voltadas para o meio ambiente, como de políticas também educacionais, né? A gente percebe também que hoje as escolas do semiárido, as escolas do Nordeste, elas vêm trazendo também para os seus alunos, né, para as crianças que no futuro vão ser os adultos, os tomadores de decisão aqui da nossa região, essa perspectiva da valorização do semiárido, né? De a gente entender que aqui a gente tem recursos e condições de se desenvolver bem, não é preciso você, não, se você quiser ir para outras regiões, você pode, mas aqui também tem oportunidades, aqui também é terra de oportunidades, e a gente precisa gerar essas oportunidades aqui. Então, é muito um movimento que eu tenho percebido, assim, que tem crescido, que tem sido muito interessante, são de pessoas da nossa região, daqui do Nordeste, irem, né, para outras regiões, para outros países, absorverem o que tem de melhor e voltarem para a sua terra para deixar isso aqui, para contribuir com pesquisa, para contribuir com política, e isso é uma mudança muito de perspectiva muito necessária e que nos dá muito orgulho ver que hoje a gente está fazendo parte desse movimento, né? Porque realmente, historicamente, né, a gente percebia muito esse êxodo, inclusive existem ainda municípios de interior do semiárido, que, por exemplo, não tem um ônibus que saia do município do interior e vá para a capital do seu estado. Mas às vezes tem um ônibus que sai do município do interior e vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, né? Então, assim, isso ainda ocorre, né, atualmente. E aí isso é um fato, né, um fator que nos traz ainda, assim, grandes, fortes mensagens, né? Mas é um processo que está em transformação, né? Que as pessoas do semiárido, elas têm cada vez mais abraçado esse amor pela sua terra, essa valorização do que a gente tem, e que a nossa sociedade como um todo tem percebido que é importante a gente mudar esse paradigma e entender que a Caatinga, que o semiárido também é um território de oportunidades, de muita potência e de desenvolvimento com prosperidade. Quanto ao. Eu pesquisando aqui para o nosso bate-papo, eu tenho alguns dados que demonstram o processo de desertificação na região. Talvez essa falsa uso inapropriado dos recursos pela própria população e também em função da realidade mesmo desse descompasso climático que o mundo vem vivenciando. Há uma iniciativa de minimizar esse processo da área ambiental da Caatinga em relação a esse processo de desertificação? É interessante. A Caatinga é um bioma que já teve mais de 45% da sua vegetação natural alterada, né? Então, a gente percebe o quê? Que de 100% de um bioma, praticamente metade dele já foi alterado. Então, a gente só tem uma outra metade, né? Então, esse dado, ele nos alerta que é importante não só a gente preservar o que a gente ainda tem, né? Que é essa outra metade, um pouquinho mais da metade, como a gente recuperar esses 40 e tantos por cento, né, que já foi degradado, que já foi destruído. E isso pode ser feito através de diversas estratégias, né? Estratégias de restauração florestal. A Associação Caatinga, atualmente, ela tem utilizado em seus projetos de restauração uma técnica que foi, inclusive, premiada internacionalmente, que foi uma técnica desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é a técnica de alongamento de raízes, que consiste em quê? Em cultivar mudas em canos de PVC, de modo que as raízes delas cresçam em até 1 metro, e aí, a partir do momento que essa raiz está estabilizada com 1 metro, que essa muda está estabilizada com 1 metro de raiz, é a hora dela ir para o solo, né, e fazer esse processo de restauração. Então, a gente tem restaurado hectares e hectares de caatinga degradado utilizando essas raízes alongadas. E qual é a diferença de você utilizar essa técnica?
Como são mudas, né, são plantas que estão ali mais maduras e que têm um sistema de raízes mais forte, ele consegue captar água mais fundo no solo e consegue sobreviver, né, com maior facilidade. Então, assim, enquanto com as mudinhas convencionais pequenas, que para ambientes úmidos elas são ótimas, no semiárido elas têm uma taxa de sobrevivência de 30%, as mudas de raízes alongadas, elas têm uma taxa de sobrevivência de 70%. Né? Então, o que isso nos mostra? Nos mostra que a gente precisa o que? Desenvolver inovação e tecnologia que nos permitam lidar com as características desse ambiente. Né? E a gente tem hoje em dia muito conhecimento, né? E existe recursos que possam ser destinados para isso, né? É preciso vontade de fazer acontecer, é preciso desenvolvimento de políticas públicas. Então, assim, essa linha da restauração florestal, com a utilização de técnicas inovadoras adaptadas para essa realidade do semiárido, é um caminho muito potente para que a gente consiga combater essas áreas que estão em processo de desertificação, né? E é preciso também que a gente atue conservando e fazendo um bom manejo das áreas que ainda estão minimamente ali conservadas, né? Que a gente mantenha isso. Então, ensine para as pessoas, né? Para as pessoas das áreas rurais, do campo, das cidades, né? Estratégias de ter um desenvolvimento harmônico com a natureza, de fazer um manejo sustentável, né? Desse ambiente, sem precisar necessariamente exaurir todo o potencial e os recursos daquele local para que as pessoas consigam se desenvolver. Então, eu diria que para a gente conseguir amenizar esse cenário de processo de desertificação identificado no semiárido, na região Nordeste, a gente precisaria seguir nessas duas linhas, né, de restauração com uso de tecnologias e inovação e de manejo sustentável, né? Utilizando ali, trazendo para as pessoas sistemas agroalimentares que tragam segurança alimentar para as populações, mas que ajudem também a restaurar o solo que está degradado, né? Então, existem aí diversas estratégias de manejo sustentável que precisam ser amplamente difundidas pelo semiárido. Marília, quais são os principais desafios, tanto por parte da associação, diante desse contexto que a gente, nesse bate-papo aqui, curto, mas maravilhoso, a associação tem em suas atividades, em relação mesmo ao contexto atual desse universo de demanda social, de desenvolvimento humano e de crise climática e ambiental no mundo e principalmente aí na Caatinga, que é a sua região de atuação. Olha, os desafios, assim, eles são de diversas ordens, né, de diversas naturezas. Eu começaria por esse entendimento mesmo, né, o conhecimento que as pessoas têm sobre o bioma Caatinga. Isso é um desafio, assim, muito antigo, que a gente tem superado aos poucos, mas que ele ainda existe, né? A gente precisa mostrar para o mundo, para as pessoas, para a sociedade em geral, que quando a gente fala de Caatinga, a gente tem que ressignificar essa imagem que vem no nosso imaginário, né, que vem ali na mente da maioria das pessoas, quando se fala de Caatinga, o quê? O chão tateado, a mulher com a lata d'água na cabeça, um calango no chão e a cabeça do boi morto, né? Então, assim, educar, né, fazer a educação ambiental e mostrar para as pessoas o que realmente é a Caatinga, o que realmente é o semiárido e o potencial desse ambiente, né? Isso é uma atitude necessária e eu diria que essa falta do conhecimento, né, da sociedade em geral sobre a potência desse ambiente seria assim, um dos primeiros desafios, né? Além disso, a gente tem aí um processo histórico, né, que culminou na degradação e nesses índices e dados, números que eu trouxe aqui ao longo da minha fala, do status de destruição desse bioma, então isso é um desafio também muito grande, a gente precisa agora correr atrás do tempo perdido e recuperar
recuperar tudo isso que foi destruído, né? A ausência também, na verdade, não a ausência, mas o baixo número de unidades de conservação na Caatinga, isso também é um desafio. É importante que, para que a gente consiga recuperar esse ambiente e utilizar todos os benefícios dele em toda a sua potência, a gente tenha mais áreas naturais protegidas. Essas áreas naturais protegidas, elas têm um papel crucial, né, para esse enfrentamento à crise climática que a gente está vivendo. Então, o baixo número de unidades de conservação na Caatinga também é um desafio. E, assim, tem outros, mas eu gostaria muito de destacar a questão mesmo do desenvolvimento de políticas públicas. A nossa vida, o nosso regime, tudo que acontece na nossa vida são frutos, né, das políticas públicas. Então, é preciso ter uma atenção especial nas políticas públicas voltadas para essa região, né, voltadas para esse ambiente, tanto por ser um ambiente com características muito peculiares, né, que precisam de uma atenção geral, de às vezes políticas ajustadas para esse contexto do semiárido, como é preciso também a questão de investimentos, recursos, né? Porque o que faz as leis, as regras e os projetos acontecerem é essa injeção de investimento. Então, é preciso que o Nordeste seja enxergado por todos como esse território de oportunidades, de potencialidades, né? E de capacidade para um desenvolvimento sustentável, participativo. Então, acredito que seja por aí. Marília, muito obrigada por esse bate-papo, foi maravilhoso. Eu acho que a gente fala-se, a mídia no geral, fala-se muito de preservação da floresta amazônica, que realmente é o pulmão do mundo, mas a gente esquece um pouco dessa realidade do lado de lá. Então, eu acho que essa sua fala de mudança desse paradigma de significação do que é o Nordeste, a caatinga nordestina, é imprescindível. Muito obrigada e conte conosco aqui para essa causa. A gente vai junto com vocês aí para disseminar cada vez mais o valor desse potencial climático e ambiental que é a Caatinga do Brasil. Tá Muito bom? obrigada, Ana Lúcia. Eu agradeço em nome da Associação Caatinga o convite e o espaço. E vamos em frente, vamos juntos, que a luta é coletiva.